Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Inteligente Quiz. Para hoje, preparamos 20 perguntas sobre os discípulos de Jesus. Será que você consegue acertar todas elas? Antes de iniciarmos, considere se inscrever nesse canal para mais vídeos como esse. Deixe o seu like nesse vídeo para nos ajudar. Preparado? Então bora para o vídeo. Pergunta 1. Qual dos discípulos era conhecido como o filho de Alfeu? Alternativa A, André. Alternativa B, Tiago. Alternativa C, Mateus. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. Se você respondeu Tiago, você acertou. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Mateus capítulo 10, versículo 3. Pergunta 2. Qual apóstolo foi morto a mando do rei Herodes? Alternativa A, Judas Tadeu. Alternativa B, André. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, Tiago. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Pergunta 3. Qual discípulo era conhecido como o evangelista? Alternativa A, Bartolomeu. Alternativa B, Tiago. Alternativa C, João. Alternativa D, André. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, João. Pergunta 4. Qual discípulo reconheceu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, João. Alternativa C, Filipe. Alternativa D, Bartolomeu. Tempo para pensar. Se você respondeu que foi Pedro, você acertou mais uma. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 20. Pergunta 5. O que Judas fez com as 30 moedas que recebeu por ter traído Jesus? Alternativa A, doou para os pobres. Alternativa B, jogou dentro do templo. Alternativa C, comprou um terreno. Alternativa D, gastou com bebida. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B. Ele jogou as moedas dentro do templo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mateus, capítulo 27, versículo 5. Pergunta 6. Qual dos discípulos negou conhecer Jesus por 3 vezes? Alternativa A, André. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, João. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Pedro. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26, versículo 75. Pergunta 7. Qual era o discípulo que era pescador e irmão de Pedro? Alternativa A, Tadeu. Alternativa B, Bartolomeu. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, André. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, André. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Mateus capítulo 10, versículo 2. Pergunta 8. Qual discípulo perguntou a Jesus quantas vezes devemos perdoar alguém? Alternativa A, André. Alternativa B, Tadeu. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Mateus. Tempo para pensar. Se você respondeu Pedro, você acertou. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7.
Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Pergunta 9. Quais discípulos queriam que caísse fogo do céu para destruir um povoado por não receberem a Jesus? Alternativa A, André e Filipe. Alternativa B, Tiago e João. Alternativa C, Judas e Mateus. Alternativa D, Pedro e Tomé. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Tiago e João. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Lucas capítulo 9, versículo 54. Pergunta 10. Qual discípulo duvidou da ressurreição de Jesus até vê-lo pessoalmente? Alternativa A, Tomé. Alternativa B, André. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, Bartolomeu. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João capítulo 20, versículo 25. Pergunta 11. Qual discípulo era pescador e irmão do apóstolo João? Alternativa A, Filipe. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Mateus. Alternativa D, Tiago. Tempo para pensar. Se você optou pela alternativa D, você acertou. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Mateus capítulo 10, versículo 2. Pergunta 12. Quem foi o cobrador de impostos que se tornou discípulo de Jesus? Alternativa A, João. Alternativa B, Mateus. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Bartolomeu. Tempo para pensar. Se você respondeu Mateus, você acertou. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Pergunta 13. Qual apóstolo encontrou dinheiro na boca de um peixe? Alternativa A, Judas Iscariotes. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, Mateus. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Pedro. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Mateus capítulo 17, versículo 27. Pergunta 14. Qual discípulo cortou a orelha de Malco durante a prisão de Jesus? Alternativa A, João. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Filipe. Alternativa D, Mateus. Tempo para pensar. Se você respondeu Pedro, você acertou. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João capítulo 18, versículo 10. Pergunta 15. Qual era o discípulo conhecido como o discípulo amado? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, Lucas. Alternativa D, João. Tempo para pensar. Se você respondeu João, você acertou. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. João capítulo 13, versículo 23. Pergunta 16. Qual era o nome do discípulo conhecido como o filho de Simão? Alternativa A, Tomé. Alternativa B, Mateus. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, Judas Iscariotes. Tempo para pensar.
Se você respondeu Judas Iscariotes, você acertou. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João capítulo 6, versículo 71. Pergunta 17. Qual discípulo foi escolhido para ficar no lugar de Judas? Alternativa A, Matias. Alternativa B, Bartolomeu. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Simão, o Zelote. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Matias. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 26. Pergunta 18. Quais discípulos ficaram conhecidos como filhos do trovão por conta do temperamento deles? Alternativa A, Filipe e André. Alternativa B, Mateus e Judas. Alternativa C, Pedro e Mateus. Alternativa D, Tiago e João. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Tiago e João. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, AOS, quais pôs o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. Mateus capítulo 3, versículo 17. Pergunta 19. Qual discípulo foi elogiado por Jesus por não ter nele falsidade? Alternativa A, Judas Iscariotes. Alternativa B, Natanael. Alternativa C, Judas Tadeu. Alternativa D, Simão, o Zelote. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Natanael. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. João capítulo 1, versículo 47. Pergunta 20. Quais discípulos Jesus chamou primeiro? Alternativa A, Filipe e Bartolomeu. Alternativa B, João e Tiago. Alternativa C, Pedro e André. Alternativa D, Mateus e Tomé. Tempo para pensar. Se você respondeu Pedro e André, você acertou mais essa. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Agora me diz nos comentários, quantas perguntas você acertou nesse desafio? As perguntas foram difíceis? Inscreva-se nesse canal e ative as notificações para sempre receber os nossos vídeos. Não esqueça também de deixar o seu like, ele é muito importante. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.